Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro onde conversaremos sobre assuntos da ecologia da restauração, dando continuidade às nossas conversas, aos nossos assuntos. Última aula eu gravei era sobre serviços ecossistêmicos. Então, a gente terminou a aula passada falando ou concluindo que os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a nossa vida, nosso bem-estar e para o funcionamento do planeta como um todo, do clima, a regulação da hidrologia, da purificação da água, do ar. Então, hoje a gente vai ver como que os ecossistemas podem responder frente a um distúrbio, uma perturbação. E com isso a gente tem o quê? A perda dos serviços ecossistêmicos. Então, quando eu tenho distúrbio no meu ecossistema e ele muda, quando eu perco espécies ou eu mudo a abundância das espécies, eu baixo muito as populações. Então, quando eu mudo o componente biológico e também quando eu mudo o abiótico, às vezes certos distúrbios que acabam com o habitat das espécies, a gente tem o quê? A mudança do estado do ecossistema e com isso a perda de muitos serviços ecossistêmicos. Então, hoje a gente vai ver o que acontece quando os ecossistemas passam por distúrbios e como resultado lá na frente a gente vai perder serviços ecossistêmicos, então vai perder dinheiro, vai perder qualidade de vida, a gente se prejudica muito com a perda dos serviços ecossistêmicos. Então vamos, para entender o que é o distúrbio, né, o que é a doença, vamos entender o que é a saúde de um ecossistema. Infelizmente existe esse termo, pessoal, que é totalmente humano, mas ele é utilizado nas discussões, na literatura, então é bom que a gente defina bem. Saúde do ecossistema, então, é um estado ou uma condição desse ecossistema no qual seus atributos, suas características variam dentro de limites normais, de acordo com seu estado de desenvolvimento, seu estado dentro da sucessão ecológica. Então, ecossistema é natural mudar? Sim, a gente vive, né, num semiárido, num tipo de bioma que é marcante as mudanças sazonais, as mudanças desses ecossistemas terrestres, tanto aquáticos também, quando a gente considera a passagem do tempo. Então, da estação chuvosa para a estação seca, nós percebemos grandes mudanças no ecossistema. E aí, esse ecossistema semiárido, ele não é saudável? Então, se a gente pegar o conceito de saúde do ecossistema, sim. A gente pode dizer que a Caatinga é um ecossistema que tem sua saúde, porque seus atributos, então, sua produtividade primária varia? Sim, varia pra caramba. A maioria das espécies, mais de 95% das arbóreas da Caatinga perdem as folhas. Então, seus atributos variam. Produtividade cai drasticamente na seca, mas o que? Varia dentro do que é esperado, dentro desses limites normais, tá ok? Então, variações nos ecossistemas é comum, é saudável. E quando o ecossistema ele está saudável, quando ele tem espécies, pessoal, espécies que desempenham suas funções, então ele apresenta resistência. Cadê o cursor? Resistência e resiliência são propriedades do ecossistema que a gente já vai conversar, mas vocês já têm uma noção, acredito que vocês já viram em outras disciplinas. Então, vamos ver um exemplo, podia ser a Caatinga, como eu falei, mas tem esse exemplo aqui do Pantanal, que a gente enxerga bem a variação normal desse ecossistema. Então, eu tenho aqui a época que para o Pantanal é seca, que a gente vê pequenas lagoas de variados tamanhos, e eu tenho a época chuvosa, que o Pantanal fica muito alagado, vocês estão vendo? Então, essa é a mesma região, ou regiões próximas, só que ele fica muito por baixo d'água. Então, época seca, época chuvosa. E isso aqui é a saúde, tem saúde nesse ecossistema, ele está variando dentro das faixas normais, esperadas.
Por outro lado, o que é o estresse ecossistêmico? Então, o estresse ecossistêmico indica o estado dos ecossistemas não saudáveis. Quando eles variam além dos limites normais. E pode ter sido causado por um fator de perturbação. Por exemplo, a acidificação do solo pode ser resultado de atividades humanas, de uso exagerado de fertilizantes químicos. Então, essa acidez, se você considerar uma série histórica de condições do solo, mesmo nas épocas chuvosas mais intensas, nos anos chuvosos, o solo não chegava nesse grau de pH tão baixo. Então, se ele está além da faixa normal, quer dizer que teve alguma perturbação nesse ecossistema, ele não está mais saudável. A eutrofização da água também é um estado, uma variação além do que era normal. Então, quer dizer que eu tenho muita matéria orgânica nessa água. Deixa eu mostrar aqui. Muita matéria orgânica, né, que foi depositada, nossa poluição difusa, pontual, né, depende do caso. Então, aqui a gente está vendo que tem estresse ecossistêmico, ele está funcionando, ele está apresentando características além do normal. Então, a gente está aqui com uma produtividade primária muito elevada, né, que está sendo consequência aqui desse bloom de cianobactérias. Então, isso aqui não está dentro da faixa normal, ele não variava nesse grau de trofia, né? Então, isso é um ecossistema sob estresse, que está passando por muito distúrbio. Quando, pessoal, eu desmato uma parte pequena de uma floresta que está num estado bom de conservação, o que acontece se eu desmatar uma clareirazinha aqui, um buraquinho aqui dentro da floresta? O que acontece depois de alguns anos? Se nunca mais ninguém voltar, ninguém mexer, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, será que fecha? Será que volta a ter árvores depois de uns anos, umas décadas? Sim, se for só esse pedacinho, muito provavelmente ele vai se regenerar, essa área. Então, essa área alterada tem a capacidade de regeneração, os ecossistemas têm essa capacidade. Então, regeneração é o que, pessoal? Sucessão ecológica. Aqui eu vou voltar aos estágios iniciais de sucessão ecológica. Eu vou ter que ter uma cobertura rala, vegetal aqui, de herbáceas, plantas colonizadoras, que a gente chama de espécies ruderais, pioneiras. Depois de um tempo, essas espécies elas vão mudando as condições abióticas, microclima aqui dessa pequena área, vai tornando ela mais adequada, mais sombreada, que torna possível que espécies de sucessão secundária, como essas árvores de porte maior, elas consigam manter suas plântulas e crescer e se desenvolver. E depois de 20, 30 anos, esse pedacinho aqui pode ser completamente fechado a ponto da gente não perceber mais grandes mudanças entre o entorno e o que já foi essa área. Então, isso é sucessão ecológica. Bom, pessoal, eu sugeri para vocês, vou colocar na pasta outros vídeos para assistirem, uma animação bem bacana para relembrar conceitos, relembrar a sucessão ecológica. Essa é a sucessão ecológica clássica de quando aparece uma ilha oceânica, vulcânica, né? Então, não fui eu que fiz, tá? Esse vídeo eu peguei do YouTube, vou colocar lá para vocês recordarem a sucessão ecológica, bem bacaninha. Vai estar na pasta outros vídeos para assistirem no Moodle da disciplina. E aí, pessoal, quando eu desmato uma área, uma parte maior da floresta, né? Então, tá vendo? Eu já tenho essa área grande aqui eu já tô vendo uma área que tá passando por regeneração, aqui também. O que acontece? Isso aqui, depois de algumas décadas, vai fechar? Será? Pode ser que sim, né, pessoal? Quando eu desmato uma área muito maior, como a gente fez com o Mato Grosso, como a gente está fazendo com a Amazônia, ou como a gente fez, né, o nosso caso mais drástico de mudança de cobertura do bioma foi na Mata Atlântica, né, que
se perdeu mais de 85% da cobertura vegetal original. Vai voltar, pessoal, sozinho, um estado inteiro, se ninguém mais tocar, se ninguém mais alterar? Será? Pessoal, dependendo, isso é uma notícia bem triste, né? Uma constatação bem chata, que dependendo do nível de degradação, o ecossistema, ele não se recupera sozinho. Pelo contrário, o estado de degradação avança a níveis cada vez piores. A gente diz que o ecossistema entrou numa espiral de degradação, então ele vai sim mudando, mas vai mudando para se tornar cada vez mais degradado, destruído. E lembra que a gente conversou no encontro ao vivo, essa semana, inclusive, a gente conversou que os distúrbios naturais, como as enchentes, as tempestades, as nevascas em outros países, não é o nosso caso, esses fenômenos naturais, enchentes, maremotos, eles acabam acentuando, agravando o estado de degradação. Então, se eu já tenho um solo degradado com época de precipitação muito elevada, a chuva vai carrear, vai levar os nutrientes que ainda tinham, então vai cada vez ficar mais degradado. E com isso, pessoal, a gente chega no conceito de distúrbio ecológico. Então, o que a ecologia trata? Se você procurar no Google distúrbio, vai ter vários tipos de distúrbio, de aprendizagem, então cognitivo, emocional, mas esse aqui nosso é o da ecologia. Mas a ideia é similar, viu, pessoal? A ideia de resiliência humana tem a ver com resiliência de ecossistemas, já vamos ver isso. Então, o conceito ecológico de distúrbio o distúrbio, então, é um fator que causa uma mudança ou uma transformação no estado estacionário, que quer dizer no estado estável daquele ecossistema. Poxa, mas então, se é uma mudança, não é nada demais, tá? Só que depende do grau dessa mudança. Após o fator de perturbação, o ecossistema ele pode se recuperar e retornar ao estado anterior. Então, eu posso ter uma tempestade que vai levar algumas árvores, vai arrancar, mas se for coisas muito pontuais e eu estiver falando de uma área florestal com grande diversidade de espécies, o ecossistema pode retornar. É aquele primeira clareira que a gente viu. Mas, dependendo do grau desse distúrbio, o ecossistema está aqui em vermelho, ó. Ele pode, gente, mudar para um novo estado estacionário, um novo estado estável. É como eu brinquei com o Matheus, é como se fosse a pessoa que pinta o cabelo de várias cores. Os estados do ecossistema podem ser feitos essa analogia. Então, eu tenho várias cores de cabelo que eu posso usar. Então, cada cor seria um estado do ecossistema, só que pode acontecer de eu pintar uma cor que eu não consigo mais tirar. Isso quer dizer que o ecossistema entrou num novo estado e esse estado vai ser resistente à mudança. Então, por isso que a degradação ela é um estado do ecossistema, é uma faceta do ecossistema. A degradação, né? Essa condição. Só que ela também apresenta resistência à mudança, então por isso ela resiste, ela continua, ela tem mecanismos para se manter nessa condição. Essa que é o X da questão. Então, esse ecossistema degradado, ele tem mecanismos que favorecem a continuidade do estado degradado. Então, se esse ecossistema mudar, podemos dizer que ele passou por um distúrbio. Então, ele tem que passar por esse limiar de reversibilidade. Olha a palavra irreversibilidade, quer dizer que é irreversível. Eu passei para esse novo estado, esse estado vai se manter fixo, não é reversível, não é fácil ele voltar. Então, aqui só um exemplo para vocês verem, né?
Aqui eu tinha um lago que já está com bastante produção primária, aqui você vê muita vegetação, mas ele recebeu muita poluição, mudou para o estado de maior trofia, de maior produtividade primária que pode existir, que é o estado eutrófico. Você vê que trofia demais não é bom, pessoal, que eu baixo pra caramba a diversidade de espécies aqui nos ecossistemas eutróficos. Ele é dominado por cianobactérias aqui que ficam flutuando e liberam toxinas também. Isso aqui, gente, é uma cara do ecossistema, né? Seria uma cor de cabelo do ecossistema. Isso aqui é uma cara dele. Isso aqui é um novo estado que vai ser estável, quer dizer, vai se manter desse jeito forever and ever, por muito tempo. E isso aqui cruzou o limiar de mudança. Então, isso aqui é irreversível. Sozinho ele não vai fazer tchuk, voltar aqui. Ele precisa do quê? De um projeto de restauração, de ações, de várias medidas nesse ecossistema para ele conseguir pegar um impulso e voltar a ser estável nessa nova cara, nessa nova configuração. Então, nesse caso, pessoal, vou só falar o conceito para vocês. O limiar, né, o conceito de limiar é um ponto em uma trajetória que, se for cruzado, o sistema muda dramaticamente. Então, cruzou esse limiar aqui, ó, como se fosse essa divisa aqui, se tornou esse ecossistema e ele mudou dramaticamente. E a regeneração natural aqui, ó, nesse novo estado, não ocorre. Só muda esse ecossistema se tiver um projeto de restauração. Então, pessoal, vamos entender isso com esse gráfico, as etapas de um ecossistema, né, os estados que ele pode ter. Estado, pessoal, entendam como um conjunto de características. Então, o estado do ecossistema aquático, ele pode ser oligotrófico. Então, isso é um estado, é uma cara, é uma cor do cabelo do ecossistema. Então, ele pode ser oligotrófico, quando ele tem baixa atrofia, tem baixa produtividade primária. Ele pode ser meso, então seria aqui, ó, oligotrófico no estado A, quando a lagoa está com baixa produtividade primária, baixa taxa fotossintética na água. Oligo, eu posso ter um estado meso, você vê que ele, daqui até aqui, o ecossistema ainda é oligotrófico. Esse limiar diz que ele é meso. Se ele cruzar o limiar, ele chega no estado C, que seria o estado de maior trofia, seria o estado eutrófico, com muita produtividade primária, que você chega a conseguir agarrar a água. A água é quase sólida, de tanta matéria orgânica e algas cianobactérias que tem ali. Então, entenderam, pessoal? A é um estado, no lago seria oligo, pouco trofia, meso, que ele só cruza, ele não para aqui. E o C seria o estado eutrófico. Então, vamos supor que eu começo aqui a minha linha, ó, começo num ecossistema, numa lagoa. A gente podia até falar esses braços do rio Apodi-Mossoró que a gente tem aqui na cidade. Há umas décadas e sei lá quantos anos, séculos atrás, ele era oligotrófico, já foi águas transparentes. Recebeu perturbação, recebeu despejo de esgoto doméstico, industrial, animal, comercial, começou a receber esgoto, o pessoal jogava lixo, fontes difusas de poluição. E com o tempo, né, nas primeiras descargas, o ecossistema podia responder com resistência. O que é quando ele responde com resistência? Ele muda pouco, passa um tempo e ele volta ao estado que ele era. Ou não é E, tá, pessoal? Ou o ecossistema ele pode responder com resiliência. Então, ele pode mudar muito. Aqui, tá vendo? Já tá quase meso, mas parou a poluição, ele volta a ser oligotrófico. Então, isso é resiliência. Quando eu mudo, mas eu consigo retornar a algo que eu era antes, ou pelo menos parecido. O ecossistema, ele responde de uma forma ou de outra, viu, pessoal?
Ele não tem essa propriedade de apresentar essas duas propriedades. Então, e quando que é resistência e quando que ele apresenta resiliência? Depende da comunidade que a gente está tratando, depende da fonte de perturbação, depende das espécies, tem que analisar caso a caso. Então, o ecossistema pode responder com resistência alta e baixa resiliência, ou o contrário, resistência baixa e elevada resiliência. E o que acontece, pessoal, se não parar essa fonte de perturbação? Se eu continuar despejando os resíduos sólidos, industriais, domésticos, lixo orgânico no rio, vai chegar um momento que ele vai acumular tanta matéria orgânica que ele vai mudar de estado. E aí ele se torna eutrófico. E esse estado, pessoal, é estável. Ele tem características que favorecem que ele continue nesse estado. Então, ele cruzou o limiar, que é essa linha aqui, e se transformou aqui, ó, na outra cor de cabelo, pintou o cabelo de outra cor. Só que essa cor aqui não quer despregar mais do cabelo dele. Ele vai ter que passar por um processo de restauração para ele voltar ao estado A, o ligotrófico. Então, a gente conversou na semana passada, que hoje, né? Hoje não, a gente conversou essa semana que os projetos de restauração não são fáceis, não são baratos e não são rápidos. Então, a gente tem que ficar atento de tentar trabalhar e salvar os ecossistemas antes que eles cruzem essa linha, porque aqui eles vão ser altamente resistentes a novas mudanças. Então, eles vão continuar, se for a lagoa, vai continuar eutrófica, mesmo se eu parar a perturbação, viu, pessoal? A lagoa que se transformou num estado alternativo eutrófico pode parar de mandar a poluição para ela vai continuar eutrófica, porque ela vai ter os mecanismos internos lá de se manter nesse novo estado. Se eu estou falando de um ecossistema terrestre, caatinga, se ela cruzar o limiar e se transformar numa área de desertificação, que é um estado do ecossistema terrestre, ela vai ter mecanismos que vão frear o retorno a ser floresta. Ela vai ter mecanismos que vai favorecer que ela continue degradada e cada vez mais degradada. Então, vamos conhecer, pessoal, melhor esses dois termos, resiliência e resistência. Então, resiliência é o tempo necessário para que um ecossistema retorne a um equilíbrio. Lembra que equilíbrio é dinâmico do ecossistema, ele não é parado, não é fixo. O equilíbrio é aquela faixa normal de variação, tá bom? Então, é o tempo necessário para esse ecossistema retornar a um equilíbrio ou estado estacionário após uma perturbação. Também é a capacidade de um ecossistema de absorver perturbações, reorganizar-se enquanto sofre mudanças. Ele passa por mudanças, mas ele se reorganiza de forma que ele volta, né, à mesma função, estrutura, identidade e mecanismos de retroalimentação. Ele muda, eu até dei um exemplo na atividade para vocês, uma comunidade de macrófita, de rios, né, em rios. Qualquer comunidade, pode ser rio intermitente, os rios que a gente mais perenes. Então, vem aquele temporal, aquela chuvarada, aquela época de chuva, o rio transborda, aumenta a correnteza, e essa correnteza leva muito das macrófitas, mais de 90% daqueles bancos de macrófita. Mas o que acontece? Depois de alguns meses, quando a situação vai ficando mais calma, as chuvas vão ficando mais escassas, o rio vai voltando para a calha e dali um tempo a gente vê as macrófitas novamente. Então, é um caso de resiliência. A gente diz que a resiliência é da comunidade de macrófitas. Então, por que elas têm resiliência? Porque elas mudaram, elas desapareceram dali. Às vezes ficaram só um grupo funcional de macrófitas, que são as que são enterradas, as que são flutuantes somem, vão embora. Mas depois de um tempo elas voltam. Então, passou um tempo, se reorganizou a comunidade e voltou. Então, isso é resiliência.
Então, pessoal, a resiliência, ela difere de resistência. O que é resistência? É a capacidade de um sistema de manter sua estrutura e seu funcionamento após um distúrbio. Está destacado aqui, mesma coisa, capacidade de um sistema de manter sua estrutura diante de um distúrbio. A resiliência mudou a sua cara. A resistência, ela não mudou, ela mantém a estrutura e funcionamento diante de um distúrbio. Mas olhem aqui o gráfico, tem limite, né, pessoal? A comunidade não aguenta ficar tomando porrada para sempre. Tem um limite. Passou do limite, pimba, vai aqui para outro estado do ecossistema. Vamos pegar um exemplo, então, pessoal. Já falei das macrófitas, vou falar um exemplo. As macrófitas eram um exemplo de resiliência, vou falar para vocês um exemplo de resistência. Então, vamos considerar as florestas tropicais úmidas, tá? Esqueci de colocar a palavra úmidas, então, florestas tropicais úmidas, floresta amazônica, por exemplo, e o fogo. Então, nessas florestas tropicais úmidas, como o nome já diz, o clima é úmido, chove muito, não se acumula muito material seco, inflamável, o próprio serrapilheira ela é mais úmida. Então, é difícil que o fogo se espalhe, mas se tiver uma queimada, as plantas não brotam depois de serem queimadas. Então, vamos analisar, pessoal. Vamos classificar como alta ou baixa. A resistência nesse caso, o que vocês acham? A resistência da comunidade de plantas é alta ou baixa? Vou deixar para a gente responder isso no nosso encontro, hein? Então, eu tenho o fogo é difícil se espalhar. Então, será que essas plantas têm resistência alta ou baixa à queimada? Mas se queimar, elas não voltam. Qual que é a condição de mudar e voltar? É a resiliência, né? Então, vou deixar essa dúvida com vocês para a gente conversar no nosso próximo encontro, tá ok? E não vale dar esses exemplos, tá? Na atividade que eu vou colocar no Moodle daqui a pouquinho, não vale dar o exemplo das florestas tropicais úmidas e das macrófitas no exercício 2 e 3, viu? Então, pessoal, por que uma área degradada, então só para a gente fechar esse tema, por que uma área degradada, uma área extensa, muito degradada, não passa por sucessão ecológica? Por que ela não se regenera naturalmente, não se regenera sozinho? Então, porque essa área, esse ecossistema estabeleceu porque se estabeleceu um novo ecossistema. Então, aquele ecossistema, ele está agora em um novo estado, com novas características, novas propriedades. E esse novo ecossistema, essa nova cara, né? Porque o ecossistema é o mesmo, ele mudou a cara, ele mudou a cor do cabelo. Então, esse ecossistema, ele vai apresentar uma dessas características. Ele pode ser resistente, ele pode mudar um pouquinho. Então, vamos lá, estamos falando de um ecossistema terrestre que foi completamente degradado, a gente já está no cascalho, né? Então, já perdeu o horizonte orgânico. Pode ser que ele apresente resiliência, ele mude um pouquinho, ele comece a brotar uma ou outra pioneira, mas vem um sol forte, fica uns meses sem chover, ele volta a ser degradado e não consegue sair desse estágio de degradação e voltar a ser uma floresta. Tá vendo como o estado degradado pode apresentar resiliência? Então, ele tenta mudar, ele muda um pouquinho da degradação, mas vem um temporal e ele volta ao estado de degradação. Tá certo, pessoal? É só pensar o inverso, né? Do estado de um ecossistema conservado que tem resiliência, né? O oposto. Tá ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Agradeço aqui a atenção de vocês
E dúvidas, vocês podem me escrever por e-mail, eveline@ufersa.edu.br, e podem também, a gente pode discutir isso no encontro ao vivo, que vai ser quarta-feira que vem, 9 horas, naquele link fixo do Google Meet. Beleza, pessoal? Espero que vocês fiquem bem. E o prazo para entregar a atividade é 1 semana. Na próxima quinta-feira é o prazo final para vocês me entregarem a atividade que é relativa a essa aula de distúrbios. Valeu, um abraço!